irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos para mais uma palavra do Senhor que vai falar grandemente ao nosso coração. E hoje eu vou fazer diferente, né? Pra gente entender melhor. Eu vou já começar contando a historinha de hoje. A historinha é do ateu e o cristão. O ateu, ele soube que o amigo dele havia se convertido. E ele começou a... Como ele era ateu, ele falou, mas é agora que eu vou envergonhar esse cristão aí. Eu vou envergonhar esse camarada. E aí ele disse assim para ele, você possui algum conhecimento acerca de Jesus Cristo? Então, se você possui, me fale. Começa a me contar. E aonde que Jesus morava? Quais cidades que ele frequentava? Aonde que ele pregava? Qual era a comida que ele mais gostava? O que você tem para me dizer sobre esse Jesus? O que você tem para me falar a respeito desse Jesus? Conhece alguma coisa dele? Então diga-me, me fale alguma coisa a respeito desse Jesus. Aí ele começou a fazer aquele monte de pergunta a respeito de Jesus e o cristão ficou sem ter resposta. Ele não conseguiu responder. Aí quando ele não conseguiu responder, respostas precisas, se enrolou todo, aquele ateu falou para aquele cristão, viu só? Você nem conhece esse Jesus? Então, o novo convertido falou assim. Você tem razão, há muitos aspectos a respeito de Jesus, os quais eu não tenho conhecimento. Meu conhecimento é bem limitado, aquele cristão falou. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Há 3 anos atrás eu era um dos maiores alcoólatras dessa cidade. A minha esposa vivia em constante choro e tristeza. Os meus filhos tinham medo de mim, como se eu fosse uma fera. Hoje eu sou um dos homens mais felizes do mundo. A minha família desfruta dessa felicidade. Então, sem dúvida, essa é obra de Cristo. Eu não sei onde ele morava. Eu não sei o que ele fazia. Eu não sei qual é a comida preferida dele. Mas eu sei de uma coisa. Ele me transformou. Eu sei de uma coisa. Ele mudou a minha vida. E eu creio que eu saber disso já é o suficiente. Eu posso não saber muita coisa a respeito de Jesus. Mas o que eu sei a respeito dele, que a minha vida foi transformada por esse Jesus maravilhoso. Onde ele morava, onde ele comia, o que ele comia, o que ele bebia, o que ele fazia. Isso daí não é relevante para mim no momento. Eu sei o que ele fez na minha vida. Eu estava morto e ele me deu vida. Eu estava perdido e ele me encontrou. Ele me deu a direção. Ele me mostrou qual era o caminho. A resposta do crente destacou o poder transformador da sua fé em sua vida. E as suas palavras transmitiram a mudança profunda que Cristo havia operado nele e em sua família. E esse testemunho enfatizou que mesmo sem conhecimento teológico profundo, a fé genuína e a transformação pessoal são testemunhas do poder de Cristo na vida das pessoas. E a palavra que nós vamos ler, ela se encontra no livro de João, capítulo 9, versículo 24 e 25. De um cego que havia recebido a cura do Senhor. Chamaram, pois, o homem pela segunda vez, este que havia sido cego. E então disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, que eu antes era cego e agora eu vejo. Existem muitas pessoas e situações sempre querendo anular o poder de Deus, sempre querendo anular a glória de Deus, a força de Deus na nossa vida. Mas eu e você sabemos o suficiente, sabemos o que Deus fez na nossa vida. Eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei de onde ele me tirou. Como diz o louvor da Damares, eu me lembro muito bem de onde ele me tirou. Um projeto falido, mas aonde ele investiu. Ele nos salvou, ele nos escolheu, e isso é o suficiente. As pessoas, elas ficam gastando tanto tempo na vida querendo saber. Onde que era a criação do mundo e não sei o quê, e aonde que foi tal coisa. Pra que querer saber tanta coisa? A gente mal dá conta de ter uma vida segundo a palavra de Deus, com o pouco que a gente conhece. São coisas tão insignificantes, ficar cutucando coisa que não desnecessária, que não é relevante. E tem gente que usa ainda isso como uma desculpa para não servir ao Senhor. Mas eu não sei do porquê. Não tem que saber, tem que só aceitar. Tem que só aceitar a palavra de Deus, a presença dele na nossa vida, o que ele fez por nós, é isso que importa. Mas para que ficar querendo saber tanta coisa, tem coisas que são mistérios, não cabe a nós saber. A gente não dá conta nem do natural e as pessoas querem viver o sobrenatural. Não, eu quero saber do sobrenatural, eu quero saber do mundo espiritual e o sobrenatural. Nós somos espirituais, somos, Deus nos dá sabedoria, nós temos a mente de Cristo, temos, mas tem coisa que não é pra gente saber. Não diz respeito, olha, esse homem ele foi confrontado, aquele ateu estava ali querendo ridicularizar o cristão. E diga, o que Jesus comia, onde é que ele nasceu, mas o que interessa isso? O que isso vai mudar a nossa vida espiritual? Saber aonde que Jesus morava,
Saber o que Jesus gostava de comer, isso aí importa. O que eu sei sobre Jesus é o suficiente para transformar minha vida. Eu sei que ele é amor, que ele morreu por mim na cruz do Calvário. Isso daí está bem especificado lá na Bíblia, detalhe por detalhe, como diz, tintim por tintim. Não vamos perder tempo com essas coisas. Aí aquele povo ali chama aquele cego ali e começa a dizer: olha, esse homem é pecador, esse homem que te curou. Detalhe, né? Eram pessoas cristãs, era o povo lá da sinagoga. Eram os pastores da época, eram os teólogos, estavam lá dizendo que Jesus era pecador, que era para dar glória só para Deus. E aí esse cego pega e fala para eles: fala, olha, se era pecador eu não sei, só sei que antes eu era cego e agora eu tô enxergando. Sei que antes eu era cego e agora eu tô enxergando, é isso que importa. Eu não sei qual é a tua condição, meu querido, eu não sei quais são as pessoas que têm também tentado colocar a tua fé à prova, tentado anular a tua fé. Mas o que importa é o que o Senhor faz na nossa vida. É o que o Senhor faz na nossa vida, é isso que importa. Não deixe nada abalar a tua fé, não deixe nada... Você e Deus sabe de onde Ele te tirou. E é isso que importa. Esse homem foi indagado várias vezes. Então, a crentarada da época, os pastores da época, ao invés de estar se alegrando com ele, coisa esquisita. Eles não se alegravam. Não, por que você pegou a tua cama no sábado? Por que você foi curado no sábado? Agora eles estavam ali indagando, quem foi que te curou? Como é que pode isso aí? Se eles fossem verdadeiros servos de Deus, eles estariam se alegrando com aquele homem. Mas a religiosidade é assim. Ela não permite que você se alegre com a vitória do teu irmão. Ela fica sempre achando uma argumentação, não, isso daí não tá certo. Batendo de frente com as coisas que Deus faz na vida das pessoas. E de religiosos tá cheio por aí. Religiosos dizendo o que a gente tem que fazer. Ao invés de estar glorificando ao Senhor junto com você, não. Tem que estar ali batendo de frente. Glorificando ao Senhor... Pela palavra dele está sendo propagada, porque o Senhor está fazendo a obra nas vidas. Não tem que ficar arrumando coisinha dentro da Bíblia mesmo, para ficar criticando, para ficar sarneando os outros. Infelizmente, e a maioria das pessoas são esses religiosos que se dizem cristãos. Mas ao invés de glorificar o Senhor, porque o reino do Senhor está sendo propagado, não. Está ali. É como Jesus falou para aqueles discípulos, os discípulos lá vieram fofocar para Jesus porque tinha gente expulsando no nome de Jesus e não estava ali com o Senhor junto. Estão lá expulsando demônio no seu nome e não são dos nossos. Jesus olhou para aqueles discípulos e reprovou eles e falou assim, de que espírito sois vós? E hoje o Senhor faz essa pergunta, de que espírito sois vós, esses homens que estavam aqui, batendo de frente com esse ex-cego, ao invés de estar glorificando ao Senhor, e tem muito disso. A pessoa não prega a palavra e fica criticando quem está fazendo. Não porque você está fora, porque você deveria falar isso, porque você deveria fazer aquilo. Está faltando conversão, está faltando Jesus nas vidas. Assim como já era naquela época e hoje está cheio de saduceus e fariseus, como esses homens aqui hipócritas. Estavam lá com a lei na mão, estavam com a palavra de Deus na mão, mas não eram capazes de glorificar o Senhor quando o milagre era cometido, quando o milagre era feito. Pegam a Bíblia, pegam a palavra e ficam ali criticando aqueles que estão falando do amor de Deus, aqueles que estão falando que Jesus cura, que Jesus santifica, que Jesus restaura, questionando a forma como Deus usa. Se canta um louvor assim, não, você tem que cantar louvor assim. Se Deus está falando para você que tem que ser assim, certo? Ele tá cobrando de você essa posição. Agora, não vem querer jogar nas costas dos outros. Tem pessoas que jogam nas costas dos outros aquilo que Deus está cobrando delas. E tá cheio de gente assim. Juízes, críticos, não falta. Pessoa para botar a cara aí na rede social, falar, pregar a palavra de Deus, não tem. Agora, para ficar, às vezes, aí, nos comentários, descendo a lenha, sobra. Nós temos que nos unir para pregar a palavra. E não ficar batendo de frente. Mas Jesus, ele era bem contra esse tipo de gente na época dele, né? E continua até agora, na época que ele esteve sobre essa terra. E não é diferente nos dias de hoje. Ao invés de ela olhar para o milagre, não, ela fica procurando uma coisa, procurando um defeito, para criticar, para reclamar. Meu Deus, vai se alegrar com o milagre que Deus está fazendo na vida do teu irmão. Tem igrejas, denominações ganhando vidas e vidas, tirando vidas e vidas do inferno, enquanto os religiosos estão ali descendo a lenha. Mas assim como esse cego, ele não se importou, ele falou, se ele é pecador ou não é, eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu estava cego e agora eu estou vendo. E isso para mim é o suficiente. Então para nós o que tem que ser suficiente também, irmãos, é isso. A vida do Senhor em nós. Para ajudar a estender a mão é poucos. Para dizer tamo junto, são poucos. Para dizer não, fica aí, fique firme, estou contigo, sou teu irmão, vamos lá, vamos nos ajudar.
vamos pregar a palavra, vamos... Não, mas daí quando alguém se levanta para pregar, daí chove de críticos. Quando alguém se levanta para fazer alguma coisa para glorificar o nome do Senhor, a crentarada são os primeiros que se levantam contra aquilo que Jesus perguntou, de que espírito sois vós? Ah, mas aquele lá tá pregando de tal jeito, com aquela roupa, com aquele não sei... Eu nem vou entrar nesse detalhe de roupa, então, porque daí é de dar, aí é de dar até nojo. Mas esse ateu, ele estava questionando aquele novo convertido, e o novo convertido começou a glorificar o Senhor com seu testemunho e calou a boca daquele ateu. A única maneira que nós temos de calar a boca desses religiosos, dessas pessoas, assim, é continuar testemunhando do que Deus tem feito na nossa vida. Testemunhando de quem Ele é para nós. O resto, quem quiser acreditar, que acredite. Quem não quiser, paciência. É isso, meus queridos. Vamos continuar pregando, falando do amor de Jesus. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Que todos nós venhamos rever os nossos conceitos. Criticar menos. Pregar mais a palavra de Deus. Pregar o amor de Deus, pregar que Jesus está voltando. São poucas mensagens que falam que Jesus está voltando. A maioria das mensagens é só lenha, mas Jesus está voltando. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele tem que nos encontrar na posição de servos, pregando a palavra dele. Amém? Guarda essa palavra aí no teu coração, meu querido, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.